Para nós conseguirmos desenvolver software, nós precisamos aprender a manipular objetos JSON numa estrutura um pouco mais complexa. Imagina comigo o seguinte: eu tenho uma loja virtual e eu quero armazenar informações sobre produtos, categorias ou compras. Como que eu faço isso? Bem, se eu tiver, por exemplo, uma compra, vou pegar aqui um cliente, desenhá-lo aqui maravilhosamente bem. Tá meio torto, tá dançando? Será? Top, vai saltar. Fazer a Olimpíada, salto com vara. Muito bem. O cliente ele pode fazer várias compras. Então vou simbolizar as compras aqui com esses retângulos. Ó. Então, se eu for armazenar essa informação, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar dentro do cliente todas essas compras. Ou seja, eu vou ter uma lista de compras dentro do cliente. Mas cada compra, o cliente não compra somente um produto. Ele vai e compra vários produtos em cada compra. Então aqui ele comprou 2 produtos. Opa! 2 produtos. Aqui ele comprou um produto só. Aqui ele comprou 3 produtos. Então significa que dentro de cada compra eu posso ter vários produtos. Ou seja, eu tenho uma lista de produtos dentro de cada compra que faz parte de uma lista de compras do cliente. Muito bem. Mas o produto ele também pode ter uma categoria. Então, ele pertence a uma categoria: casa, mesa e banho, eletrônicos, informática, sei lá. Então nós temos uma categoria, ou seja, e a categoria tem algumas informações, tem a descrição dela, por exemplo, tem um código dessa categoria que vai identificar as categorias de produtos. Beleza, então nós temos aqui algumas informações, ou seja, esse é o mundo real. Isso aqui é o mundo real. Nós temos objetos complexos para manipularmos. Nós vamos aprender muito mais sobre isso no curso de Programação Orientada a Objeto. Porém, nós precisamos já aprender a manipular JSONs, objetos JSON, que são um pouco mais complexos. Por isso eu vou abrir aqui uma nova pasta da nossa aula 48, para você manjar de JSON. Aula 48, objetos JSON complexos. Eu não vou fazer aqui a inserção de dados do usuário, porque eu não quero complicar as coisas mais do que já serão complicadas. Eu vou fazer aqui uma coisa importante, que é criar apenas um arquivo TS aqui, index.ts. Maravilhoso. Bem, eu quero armazenar informações sobre os meus clientes. Então, eu vou fazer aqui, eu vou criar uma lista de clientes. Legal. De que tipo? A gente já aprendeu que é possível criar um tipo chamado cliente. E aí, então, eu vou ter uma lista de clientes. Então, uma lista de objetos do tipo cliente. E onde esse tipo está? Ele não existe ainda, então eu vou criá-lo aqui, ó, tipo cliente igual. E aí, eu vou falar que o cliente vai ter um código que a gente chama de ID. O cliente vai ter um nome que a gente vai definir como string, o cliente vai ter um CPF que vai ser string também, e assim vai. Beleza. Só que um cliente ele pode fazer muitas compras. Então, eu vou chamar isso de compras. Quer dizer que ele vai ter dentro dele várias compras. Quando está no plural, a gente sabe que isso é uma lista. Mas é uma lista de quê? Bem, é uma lista de informações de compra. E o que eu preciso sobre uma compra? Geralmente eu vou precisar de uma compra, vou colocar aqui, vou criar um tipo compra. Nesse tipo compra eu vou ter o ID da compra, eu vou ter a data, a hora da compra, que é do tipo date, por exemplo. Vou colocar aqui como string, que a gente não está manipulando o date ainda. Vou colocar aqui também o valor total da compra. E no valor total, eu vou ter aqui um number, beleza. Só que esse valor total, aqui o type compra se ficar igual. Beleza. O type compra, ele tem então o valor total. Quer dizer que nossa lista de compras dentro do cliente é uma lista de objetos compra. Olha como é que ficou mais complexo agora. Eu vou deixar só nesses 2 níveis aqui. Beleza? Não vou colocar ainda mais produto, categoria, não vou fazer isso não.
Muito bem, nós temos os clientes aqui. Como é que eu adiciono um novo cliente? Bem, eu vou fazer um clientes.push, vou abrir parênteses e vou criar um objeto JSON de cliente aqui dentro. Esse objeto JSON ele tem que ter um ID, vai ter um nome, João, o famoso João do nosso código. Sempre está aqui conosco, CPF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0. Muito bem. E vou falar que o nosso cliente ele vai ter compras. Mas se eu quiser falar assim, não, mas eu quero criar o cliente sem compras e adicionar as compras dele depois. Pode ser, mas para fazer isso eu vou ter que dizer então que as compras são opcionais. Quer dizer que um cliente não obrigatoriamente ele tem compra, ele se cadastrou, mas ele não tem compra. Faz todo sentido. Eu vou fazer mais um push aqui. Vou adicionar um novo cliente. Carmen. 999-999-00. Beleza. Então nós temos agora dois clientes. Eu vou adicionar só mais um. Cliente push. Adicionar o cliente 3. Juca. 888-888-888-00. Muito bem. E se eu mandar imprimir aqui com o Solilog clientes, o que nós vamos ver? Nós vamos ter um vetor com 3 objetos cliente aqui. Muito bem. Excelente. Vou transpilar para JavaScript e vou compilar. Vou executar com o Node index.js. Observe, nós temos um vetor. Cara, se você viu isso aqui, se você viu este símbolo, quer dizer que isso aqui é uma lista, um vetor. E um vetor de quê? Um vetor de objetos. Os nossos objetos estão aqui. Mas onde estão as compras? Bem, nós não colocamos uma compra, não é verdade? Pois é. Vamos criar então uma compra. Vou criar aqui no nosso código uma compra. Então aqui nós vimos os clientes. Vou até colocar aqui, ó, clientes antes da compra. Maravilhoso. E agora nós vamos inserir uma compra. Mas em qual cliente? Bom, olha que interessante. Nós fizemos na aula anterior um código para fazermos uma busca, para nós acharmos um elemento, para nós alterarmos esse elemento. Então nós também podemos fazer da mesma forma. Vou colocar aqui o cliente, o nome do cliente que comprou. Vou criar uma constante aqui, cliente comprou. Qual o nome do cliente que comprou? Nome do cliente que comprou. Vai ser uma string. Eu vou pegar aqui, o nome é a Carmen. Beleza. Se o nome é a Carmen, o que eu deveria fazer? Eu deveria então encontrar a Carmen dentro da lista de clientes. E eu vou fazer a mesma coisa que nós fizemos na aula anterior. Eu vou pegar aqui, vou criar um var e dois pontos number igual a 0 e menor do que clientes.length, que é o tamanho do vetor, para nós passarmos por todo o vetor, e mais. E o que nós fizemos na aula passada? Nós aprendemos a comparar. Vou pegar aqui então um cliente. Cliente do tipo cliente é igual a um cliente da lista de clientes. Então nós temos a lista de clientes e nós estamos pegando cada posição. Agora eu estou passando por esse cara de uma forma mais rápida, porque a gente já revisou isso, já fez isso algumas vezes. Então nós estamos passando pelo nosso vetor, pegando cada cliente. Legal. Como é que eu pego o nome do cliente para verificar se é igual ao nome que eu estou procurando? Eu vou então fazer assim, ó, se cliente.nome. Vou converter para maiúsculo, né, para não dar aquele BO de comparar maiúsculo, maiúsculo, ou maiúsculo, minúsculo, aliás. Então a gente converte tudo para maiúsculo para comparar tudo em letras maiúsculas. Cliente.nome to uppercase é igual ao nome do cliente que comprou? Sim. Sim. Sim quando? Quando o nome for Carmen. Então vamos olhar para o nosso vetor. Vou tirar esse cara daqui. Nós temos um vetor com 3 clientes aqui dentro. Então, nós temos 3 posições desse vetor. Esse vetor, então, começa no 0, 1, 2. Beleza. Nós vamos colocar aqui clientes. Então, nós temos aqui o João, cabeçudão. Nós temos a Carmen, cabeçudinha.
cabelo. E nós temos o Juca, que tem a cabeça um pouco quadrada. Muito bem. O João, a Carmen e o Juca. O que eu faço então? Faço um for que começa com i é igual a 0. I começa com 0. Quando o i começa com 0, eu vou então pegar na variável cliente. I é menor que o tamanho do vetor. Está aqui, né? Na nossa variável cliente vai ser clientes na posição i. Quem que é clientes na posição 0? É o João. Então, eu vou pegar o João. Qual o nome dele? João. Converte para maiúsculo, fica João maiúsculo. É igual ao nome do cliente que comprou? Carmen? Não, não é. Aqui faltou um ponto importante. Eu também preciso converter o nome da Carmen para letra maiúscula. Então, garantindo aqui a igualdade. Muito bem. Beleza. Se não, pulou o if, subiu no for, i mais. O i deixa de valer 0 e o i passa a valer 1. Quando o i vale 1, agora nós vamos pegar o cliente, que vai ser a lista de clientes, a posição i. Lista de clientes, posição i. O i vale 1, quer dizer que quem está na posição i é a Carmen. Carmen é igual a Carmen? Sim. Então, eu encontrei. O que eu tenho que fazer? Bem, eu vou adicionar nas compras da carne. Ai, meu Deus, da carne, cara. Da Carmen. Eu vou adicionar nas compras da Carmen. Isso que dá para gravar lá como sono. Eu vou adicionar uma nova compra. Então, eu vou fazer um push. E você vai ver que vai dar um erro aqui. Muito bem. Vou fazer um push. Cliente compras push. O que tem numa compra? Deixa eu colocar o parênteses aqui. O que tem numa compra? O ID da compra. Vamos olhar aqui o tipo. Ó, ID, data, hora e valor total. A compra 1. A data, hora foi agora. Que hora que é mesmo? 2024. Gravando essa aula no dia 23 de 4 de 2024. Já sabe que esse é o formato de hora que a gente vai usar. E o valor total está aqui, ó. R$100. R$100. Por que dando erro? Está falando o seguinte, ó. Cliente.compras é possivelmente undefined. Por que está dizendo isso? Todas as vezes que eu criei um cliente, eu não preenchi a compra, eu não preenchi a lista de compras. Então, o que acontece nesse caso? A nossa lista, ela está com um valor undefined, ou seja, quando eu falo que ela é opcional e esse valor então não foi preenchido, ele não é 0, ele não é uma lista vazia, ele não é nada disso. Ele é undefined, ou seja, indefinido. E se é um valor indefinido, como que eu estou adicionando um novo elemento numa variável que está com valor indefinido? Eu deveria fazer uma coisa aqui. Eu deveria fazer assim, ó. Cliente.compras vai começar com uma lista vazia. E depois eu faço push. Esse é um caminho. O outro caminho que nós poderíamos ter feito é, ao adicionar cada cliente, nós vamos dizer que dentro dele existe uma lista vazia. Então, eu falo que dentro do cliente vai existir uma lista vazia de compras. Fica até mais bonitinho. Ou seja, a variável agora, a variável compras, dentro do objeto cliente, está sendo inicializada. Como assim inicializada? Ela está ganhando um valor inicial. Qual o valor inicial? Vazio, porque não tem nenhuma compra. Então, se eu fizer aqui agora, eu vou tirar essa linha. Beleza, maravilhoso. Funcionou que nem o zóio, né? Eu falo para você, cara, o TypeScript me decepciona às vezes um pouco. Tá undefined no zóio, seu maluco. Tá lá a variável inicializada, parça. Você quer arregaçar comigo? Não acredito nisso, cara. Que decepção, que decepção. Para poder fazer isso funcionar, eu vou tirar lá de cima. Então, o TypeScript ele não interpretou que eu já preenchi o compras. Eu vou então fazer o seguinte, vou dizer para ele que a compra, a lista de compras dentro do cliente não é mais indefinida, não pode ser mais vazia. Então, eu sempre vou ter que informar a lista de compras vazia. Aí o TypeScript ficou feliz aqui e consegue fazer o push para nós. Vamos ver o que isso vai gerar para nós. Eu vou mandar imprimir aqui console.log clientes. Então, vou colocar agora
clientes após a compra. Então, nós estamos adicionando só para a Carmen, porque a Carmen é o cliente que comprou. Então, nós paramos aqui no if, pegamos o objeto Carmen, e não carne, e adicionamos uma compra nesse objeto. Quer dizer que aqui dentro de cada cliente agora existe uma lista de compras, lista de compras, lista de compras. Do João e do Juca, essa lista está vazia, mas a Carmen agora tem uma compra aqui dentro. Muito bem, vamos ver se isso funciona. Transpilamos e executamos. Olha que interessante. Antes da compra, nós tínhamos apenas objetos cliente, do tipo cliente, e eles têm uma lista de compras, todos eles têm uma lista de compras vazia dentro deles. Olha só, beleza? Muito bom. E os clientes após a compra? Após a compra, o João continua com lista vazia, o Juca continua com lista vazia, mas a Carmen agora tem um objeto aqui dentro, ó, dentro da lista de compras. Como é que eu faço para pegar esse objeto lá? Muito bem. Então lá vamos nós. Agora nós vamos fazer um código para imprimir a lista de clientes com suas compras. Ótimo. Lá vamos nós. Eu vou pegar aqui então, fazer embaixo. Vou dar uma mensagem aqui, ó. Lista de clientes com compras, com suas compras. Como é que eu faço para imprimir os detalhes de cada compra, por exemplo? Bem, lá vamos nós. Então, nós vamos fazer um for para passar primeiro pela lista de clientes. E dois pontos, number. Vou até copiar lá em cima. Preguiça, ó. Isso aqui é exatamente igual. Exatamente igual. Sempre, mesma coisa. Então, nós pegamos um cliente por vez da lista. O i vai andando no vetor e nós vamos pegando o primeiro cliente, segundo cliente, terceiro cliente. Muito bem. Ótimo. E quando eu peguei o cliente, como é que eu pego as compras desse cliente? Bem, eu vou criar uma outra variável. Compras é uma lista de compra e eu vou pegar cliente.compras. Ou seja, nós estamos andando dentro do objeto, navegando pelo objeto. Ou seja, nós temos aqui um objeto. Se eu quiser pegar o nome dele, eu faço cliente.nome, cliente.cpf, cliente.id. E se eu quero pegar compras, eu faço cliente.compras. Normal, de boa. Agora eu tenho uma lista de compras. Se eu tenho uma lista de compras, como é que eu passo por cada compra? Bem, para eu passar por cada compra, eu tenho que fazer também um for. Eu não vou fazer um for do i, porque eu já tenho um for do i lá fora. Eu vou mudar essa variável, então eu vou fazer um for do j. Isso aqui você vai ver muito código assim, cara. É IJ, a galera gosta de um IJ. Ou seja, nós temos um for dentro de um for. Por quê? Esse primeiro for, ele passa pela lista de clientes. Para cada cliente que ele encontra, ele vai ter aqui, então, vou fazer uma modificação. Ele vai ter uma lista de clientes. Uma lista, perdão, de clientes. Por que eu falei clientes? Por que eu falei clientes? Ele não vai ter uma lista de clientes dentro do cliente. Não faz sentido, a não ser que a gente tivesse clientes dependentes um do outro. Deixa eu fazer aqui que para a galera que tem toque, isso que é importante. O cara tem toque, foi tudo torto, já ficou com mais toque ainda. Muito bem. O João não tem ninguém aqui dentro da lista dele. Beleza? A Carmen tem uma compra e o Juca não tem nenhuma. Então, aqui eu vou colocar a compra da Carmen. Ó. A Carmen tem uma compra. Beleza. Esse objeto que está dentro da lista de compras, esse objeto, vou até desenhar a lista de um jeito diferente aqui. Vou fazer uma lista um pouco melhor para você visualizar que é uma lista. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma lista. Top. Que desenho maravilhoso. Uma lista. Uma lista. A Carmen, na primeira posição da lista dela, tem uma compra. A única que tem compra. Os outros não têm. Então, quando eu pego as compras da Carmen,
E aqui nós estamos pegando as compras de cada cliente, porque nós não fizemos um if aqui do cliente que comprou, não. Nós estamos pegando todos os clientes, fazendo um for para eles, e depois nós pegamos de cada cliente a lista de compras do cliente. Observe, cliente.compras. Deixa eu fazer uma observação aqui importante. Por que seria bom você fazer essa criação de variáveis? Para você simplificar o seu comando. Mas você poderia fazer numa linha só? Poderia. Eu poderia dizer que a compras, a variável compras, que é uma lista de compra, poderia ser clientes na posição i ponto compras. Só que observe, olha como é que fica cabuloso fazer isso aqui. Fica cabuloso. Por quê? Porque daí você começa a fazer um monte de coisa. Você fala assim, dentro da compra eu quero pegar os produtos. Ponto produto, se nós tivéssemos. Então fica uma linha de código complexa de entender. Quanto maior a linha de código, mais complexa ela é. Então a gente acaba fazendo essa nomenclatura de variáveis para simplificar o seu raciocínio, de forma que você possa entender um pouco melhor esse código quando daqui a um mês você pegá-lo de novo, né? Beleza, então nós temos uma lista de compras dentro do objeto cliente. E se nós temos uma lista de compras, nós vamos passar por essas compras agora. Ou seja, eu tenho uma variável j, que ela começa aqui no 0, e essa variável j, ela está dentro de um for. Então, ela passa a valer 1. Quando ela passar a valer 1, vou dar um zoom aqui. Quando ela passar a valer 1, a gente vai andar com ela para cá. Eita. Desgraçada. Muito bem. A gente vai andar com ela para cá. Quando ela passar a valer 2, eu vou andar com ela para cá. Por quê? Porque aqui fora nós temos o índice do vetor clientes. E dentro de cada cliente, nós temos um outro índice. Essa é a posição 0, essa é a posição 1 e essa é a posição 2. Então, nós temos para cada lista de compras também os seus índices, porque também são vetores. Por isso, nós estamos, então, usando o i para passar aqui fora, 0, 1, 2, e cada vez que a gente entra num cliente, a gente tem um outro for. Observe, cada vez que pegou um cliente, fez um outro for de j. O j começa em 0, pega a primeira compra. O j vai para 1, pega a segunda compra, se existir. O j vale 2, pega a terceira compra, se existir. Então, a gente está fazendo o j passar por cada compra. Então, nós podemos aqui dentro pegar a compra no singular. O que é a compra? A compra para nós, aqui eu falei clientes, né? Burro, né? Compras. Aqui nós vamos então fazer compras e, ou seja, eu peguei cada compra do cliente. Então, vou imprimir agora, compra, e vou colocar aqui do lado o objeto compra. Então, olha o que nós estamos fazendo. Aqui fora, pegamos um cliente e as compras dele. Então, nós passamos pela lista de compras e agora nós conseguimos pegar, então, cada objeto compra. Dessa forma, nós temos uma estrutura um pouco mais complexa de JSON. Então, lá vamos nós. Eu vou fazer um tsc index.ts e vou fazer aqui um node index.js. Olha que interessante. Muito bem, ficou maravilhoso. Compra undefined, que eu sou burro, né? Eu sou burro, sou orelha seca. Por que eu sou orelha seca? Porque eu fiz o for do J e eu botei compras I, né? É o sono, falo para você. Compras J, por que eu fiz um for para passar pelas compras se eu usei a variável errada, né? Dentro do for do J, eu preciso usar a variável J. Agora vai. Vai, Brasil! Muito bem! Excelente. Então, nós temos agora o seguinte, lista de clientes com suas compras. Imprimiu aqui compra. Mas compra de quem? Então eu vou fazer o seguinte. Toda vez que pegar um cliente, eu vou imprimir aqui quem é o cliente. Cliente. Quem é o cliente? Cliente. Objeto cliente. Cliente é um objeto do tipo cliente. Compra é um objeto do tipo compra. Então, agora a gente está começando a fazer uma coisa que parece que é o mundo real. Parece, só não tem tela. Então, nós temos aqui a lista de clientes com suas compras. O cliente João não tem nenhuma compra. Beleza. Aqui nós temos, então, o cliente Carmen, que já imprime aqui, já tem a lista de compras aqui dentro. E nós fizemos um for para passar por todas as compras dela. Então, imprimiu aqui para aquele cliente a compra. E depois nós temos o cliente Juca. Vamos fazer agora só um teste de mesa para entender esse código?
Você fala, nossa, não vai dar certo isso. Vai, querido, vai. Bota fé que vai. Vai dar certo. Muito bem. Lá vamos nós, então. O I começa em 0. O I começa em 0. Quando o I começa em 0, a gente faz aqui. O I é menor do que o tamanho da lista de clientes. Cadê a lista de clientes? Está aqui, ó, tem 3. Ótimo, é menor. Cliente na posição I. I vale 0, então o cliente na posição I é o João. Então, o nosso cliente, a variável cliente, vai fazer referência ao objeto João. Beleza? Muito bem, referência, eu não faço uma cópia. Quando se trata de objeto, a gente faz uma referência. Excelente, então a variável cliente está apontando para cá. Muito bom. Uma vez que isso acontece, então a variável cliente está lá e compras. Quem é a variável compras? A variável compras está apontando para a lista de compras do cliente. Quem é o cliente? Bem, cliente é o João. Então, quer dizer que a variável compras vai receber a lista de compras do cliente, fazendo referência à lista de compras do cliente, a essa lista aqui, ó. Ótimo. Beleza, então nós vamos fazer. Imprimir o cliente. Quem é o cliente? Cliente, João. For de var de j. Então, nós temos agora uma outra variável, que é a variável j, que também começa em 0. Observe que o i continua paradinho na dele. 0 é menor do que compras.length. Vamos pegar compras do João. Ué, não tem nenhuma compra lá. Então, compras.length é 0. 0 é menor do que 0? Falso. Então, ele não entra nesse for porque não tem nenhuma compra. Então, ele cai no for de fora. Estourou o for, cai no for de fora. Quem é o for de fora? O for do i. Então, o i subiu no for, i mais mais. O i passa a valer 1. Então, eu vou tirar aqui o i 0 e o i vai passar a valer 1. Beleza? 1 é menor do que o tamanho do vetor? Sim, são 3 elementos no vetor. Var cliente é igual a clientes na posição i. Quer dizer que a variável cliente vai receber agora uma referência da posição i. Eu escrevi aqui, olha que hoje eu tô top, hoje estou maravilhoso. Eu falei que eu pensei escrevi i, ótimo. Então, nós temos aqui uma referência do cliente a clientes na posição i. Quem é clientes? Quem é a posição i é 1. Então, agora é a Carmen. Então, a referência do cliente não é mais o João. A referência do cliente agora é a Carmen. Nós vamos apagar aqui essa referência, porque mudou a referência. Olha só. A arte de usar o Paint. Essa ferramenta maravilhosa. Muito bem, agora o cliente aponta para Carmen. E a variável compras embaixo? Compras recebe a lista de compras do cliente. Então, quer dizer que nós vamos fazer uma referência das compras, não mais a lista do João. Nós vamos fazer igual a referência agora, a lista de compras da Carmen. Olha que sensacional. Muito... Ô, louco, ó. Que isso, hein? Muito bom, gamer. Ótimo. Então, nós vamos fazer agora J, 0 de novo. Beleza, J começa em 0. J é menor do que compras.length? Quantas compras a Carmen tem? 1. 0 é menor do que 1? Sim. Então, ele entra e faz compra. Opa, temos agora uma outra variável, que é a variável compra. A variável compra vai fazer referência ao objeto que está na lista de compras na posição J. Cara, você não tem que interpretar o código todo, você tem que olhar só para aquele pedacinho que você está executando no momento. Então, o que é compras J? Compras, está aqui, essa lista. Quem que é J? 0. Então, aqui nós temos o primeiro elemento que está na posição 0. O segundo elemento, se existir, estaria na posição 1. Então, o nosso compra faz referência ao compras na posição J. Compras é essa lista. Posição J é 0, então quer dizer que a nossa variável compra vai fazer referência a esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Beleza? Aquela compra especificamente. Muito bem. Aí eu imprimo a compra.
Show de bola. Vamos imprimir só o valor total da compra? Como é que eu imprimo o valor total da compra? Compra, ponto, olha que beleza. O VS Code nos ajuda por causa da nossa declaração de tipo de dados. Lá a gente acaba sendo mais feliz aqui. Então eu quero imprimir só o valor total da compra. Então ele vai pegar o valor total dessa compra. Essa compra aqui foi R$100, que foi a compra que nós cadastramos aqui em cima para Carmen. Excelente. Caiu no for, subiu no for do J. J++. O J deixa de valer 0 e o J passa a valer 1. 1 é menor que o tamanho do vetor, que é 1. 1 é menor do que 1? Não. Então ele estoura o for, saiu do for, cai no for de baixo, sobe, i++. O i deixa de valer 1 e passa a valer 2. Muito bem. 2 quer dizer que agora 2 é menor do que 3, que é o tamanho da lista? Sim, 2 é menor do que 3. A variável cliente vai receber clientes na posição i. Quem que é clientes? Esse vetor. Na posição i, que é 2. Então, clientes, o cliente vai apontar agora não mais para Carmen. O cliente vai apontar agora para quem está na posição i, que vale 2. Então, a variável cliente agora aponta para este cliente aqui. Muito bem. Legal. E a variável compras? A variável compras recebe cliente.compras. Então, a nossa variável compras também não aponta mais para essa lista da Carmen, porque agora a Carmen já foi. A nossa lista de compras agora vai ser a lista de compras. Olha isso, a destreza, hein? Do cliente que está marcado. Quem é o cliente? Esse cara aqui. Então, a lista de compras é essa aqui. Muito bem. Caiu no for, J começa em 0. Então, o J deixa de valer 1, que ele estava lá valendo 1. Maravilhoso. O J vai valer 0. Começou o for. 0 é menor do que o número de compras do cliente que está marcado agora, que é o Juca. 0 é menor do que 0, porque o Juca não tem nenhuma? Não, não é. Então, ele estoura o for, caiu no for de fora, subiu, for i++, o i passa a valer 3. Cadê 3? O i passa a valer 3. 3 é menor do que o tamanho do vetor, que é 3? Não. Então, ele estoura o for, acabou o programa. Então, observe, olha quanto a referência de objeto. Importante sempre lembrar que quando a gente manipula objetos, a gente fala que uma variável é igual a alguma outra coisa, algum objeto, essa variável vai fazer referência àquele objeto, de forma que tudo que nós fizermos no cliente, nós vamos acabar manipulando a lista de clientes. Por quê? Porque é uma referência. Toda alteração que eu faço no cliente, eu altero alguém lá da lista. Muito bem. E se eu quiser somar o valor de todas as compras? Bem, eu vou colocar aqui 2 compras para Carmen. Vou dar um push nela aqui. Vou colocar uma outra compra para ela aqui. Comprou ontem, gastou R$200. Só a Carmen tem compra. Beleza, ela tem 2 compras, então. Nós vamos ter, então, 2 compras aqui na Carmen. Não mais uma. Beleza. Nós já fizemos código para somar. Como funcionava o código para somar? A gente criava uma variável soma. 2 pontos number igual a 0. E toda vez que a gente passa dentro do for, a gente vai falar que soma vai receber a soma mais o valor total da compra. Então, eu não vou fazer mais compra, porque compra é um objeto, eu quero pegar o valor total da compra. Então, vou pegar aqui o valor total. Agora, eu não vou mais imprimir a compra, eu vou imprimir só no final valor gasto pelo cliente e vou imprimir aqui o nome do cliente. Se eu consigo pegar o nome do cliente aqui, ó, nessa linha aqui, vamos ver. O cliente está aqui, a variável. Então, vou botar cliente.nome. Muito bem. Então, nós vamos imprimir a lista de clientes. Eu vou comentar essa lista para a gente não se confundir. Esses prints aqui de cima, que a gente já viu que está funcionando, top, só comentei. Então, o que ele vai imprimir agora? Ele vai somar as compras do cliente. E aí, a gente consegue, então, fazer a magia acontecer. Vou fazer um tsc index.ts.
Vou fazer um node index.js. Joga a mãozinha para cima, bate na palma da mão. Vamos ver então. Lista de clientes com suas compras. Imprimiu o cliente 1. Beleza. Valor gasto pelo cliente João. Eu tô tão loucão hoje, gravando essa aula, que eu não imprimi aqui. A soma, né? Falar pra você, cara. Nossa, hoje, campeão mesmo. É só para ver se você tá esperto. Você fala, não, mas cadê a soma? Aí, então você pensou aí, você tá esperto, senão você tá dormindo que nem eu. Valor gasto pelo cliente. Qual cliente? Nós imprimimos o cliente aqui em cima. Qual é o cliente? João. Valor gasto pelo João é 0. Fraco, não cliente nada nosso. Depois imprime o cliente 2, que é a Carmen. E em qual o valor gasto por ela? 300. Faz todo sentido, 200 mais 100. E depois cliente Juca. Valor gasto pelo cliente é 0. Muito bem, observe. Cara, são as mesmas coisas que nós já fizemos em todas as aulas. For para cá, for para lá. Agora tem um for dentro do outro, igual a gente fez no relógio. Tem também a soma, que a gente já fez isso algumas vezes. Então, observe. Agora só que nós estamos manipulando objetos. Então, nós estamos armazenando essas informações para que nós possamos manipulá-las depois da forma correta. E agora você começou a aprender a manipular objetos JSON complexo. Bora!